De um generoso homem que distribuía presente entre os necessitados, a piloto de trenó voador. Nas horas vagas, até garoto propaganda de marcas famosas. Na verdade, o personagem do Papai Noel como conhecemos é resultado de uma tradição cristã, moldado num processo milenar e misturado a diversos folclores. Tudo começa com São Nicolau. São Nicolau de Myra, um bispo católico que viveu há cerca de 1700 anos, numa região onde hoje é a Turquia. Um santo muito cultuado na antiguidade, conhecido principalmente por sua grande generosidade e os muitos milagres que realizou. Porém, como toda figura cuja história atravessa os séculos, não é fácil separar o que é fato e o que é lenda. Segundo a tradição, ele nasceu por volta do ano 275, na antiga Ásia Menor, hoje, uma região localizada na atual Turquia. Filho único de uma rica família da região, ainda jovem, tornou-se o bispo de Myra, uma cidade localizada na antiga Ásia Menor. Tendo vivido na época que os cristãos eram duramente perseguidos, o bispo Nicolau foi preso, torturado e quase morto. Mas com a ascensão de Constantino ao poder, e a publicação do Edito de Milão, uma lei que concedia a liberdade religiosa, o bispo Nicolau conseguiu sair com vida. Mas agora, após finalmente o cristianismo ser aceito dentro do Império Romano, ele volta a enfrentar oposições. Só que desta vez, dentro da própria igreja, é que uma parte influenciada por um homem chamado Ário, um diácono de Alexandria, e o fundador da doutrina arianista, acreditava que Jesus não era Deus, mas sim só uma criatura feita por ele do nada, igual qualquer outra. Do outro lado, estava a ortodoxia da Igreja Católica, defendendo que Jesus partilhava da mesma substância do Deus Criador, portanto Jesus é Deus, que se fez homem. A coisa foi tomando uma repercussão tão grande que no ano de 325, o imperador Constantino se viu obrigado a convocar um concílio geral, realizado na cidade de Niceia. O primeiro concílio de Niceia, tendo como principal objetivo, discutir a divindade de Jesus. Segundo contam, durante esse concílio, Nicolau sendo um dos bispos participantes e obviamente, um dos que defendia a divindade de Jesus, não se segurou e partiu para cima, esbofeteando o heresiarca Ário. Por conta disso, o bispo Nicolau ficou um tempo impedido de permanecer como líder religioso. Mas não se dando por vencido, mais do que nunca, permaneceu atuante, fazendo caridades, prestando auxílio aos necessitados e ajudando as crianças carentes. Como pertencia a uma família bastante rica, com a perda dos pais, ele usou sua herança para ajudar os necessitados, além de distribuir presentes entre as crianças pobres. Durante a noite, costumava visitar a morada dos menos favorecidos, deixando saquinhos com moedas de ouro. E em certa ocasião, quando um ex-comerciante agora falido, tendo 3 filhas em idade de casamento, mas não podendo casá-las por não ter o dinheiro necessário de pagar o dote, temia pelo futuro das filhas. O dote era um costume da transferência de bens, propriedades ou dinheiro para acertar um casamento. Ou seja, sem o dote não havia o casamento. E naquela época, não restavam muitas opções para aquelas 3 moças sobreviverem após a morte dos pais. Muito provavelmente ficariam à deriva. Mas ficando sabendo do ocorrido, durante certa noite, Nicolau anonimamente jogou um saco de moedas de ouro pela chaminé, e assim, as 3 jovens finalmente puderam pagar o dote dos seus casamentos. Por isso, assim como Santo Antônio, São Nicolau também é considerado um santo casamenteiro. Já com fama de santidade em vida, São Nicolau era aquele tipo de pessoa que usava tudo o que tinha para ajudar os que precisavam. Faleceu em Myra, cidade da qual era bispo, por volta de 6 de dezembro do ano 343.
Como em vida já tinha fama de santo e instrumento de Deus para que muitos milagres chegassem a seus devotos. Rapidamente o lugar tornou-se um local de intensa peregrinação, e em virtude dos muitos milagres a ele atribuído, logo foi declarado santo, tornando-se São Nicolau de Mira. Também ficou conhecido como Taumaturgo, nome que significa algo como santo fazedor de milagres ou santo milagreiro. Rapidamente a fama de São Nicolau foi se espalhando, e durante muitos séculos, a devoção a ele só aumentava. Muito venerado na antiguidade, tornou-se padroeiro de países como Grécia, Rússia e Noruega. Também é louvado como protetor dos navegantes, padroeiro dos guardas noturnos na Armênia, dos coroinhas na cidade de Bari na Itália, local onde atualmente estão suas relíquias. É que mais de 700 anos depois, por volta de 1087, quando a cidade de Mira já estava sob o domínio turco, 70 marinheiros italianos desembarcaram na cidade, pegaram as relíquias de São Nicolau e levaram para uma cidade italiana chamada Bari. Ali as relíquias do santo foi acolhida pela população da cidade que o elegeu como seu padroeiro. Por isso, São Nicolau de Mira ou Mirra também é conhecido como São Nicolau de Bari. Além de instrumento de Deus para que muitos milagres fossem derramados, São Nicolau foi um exemplo de cristão. Seu altruísmo e sua generosidade serviu de inspiração para gerações futuras. É que ao longo do tempo, progressivamente no dia dedicado a São Nicolau, 6 de dezembro, foi criando-se o costume de se fazer caridade, de ofertar presentes. Principalmente em regiões costeiras, pois nessas regiões ele era louvado como o protetor dos navegantes. E assim com o passar do tempo, essas tradições associadas a São Nicolau foi se desenvolvendo progressivamente, incorporando novos elementos às culturas locais e tornando-se cada vez mais marcante em várias regiões, principalmente na Europa Central e Leste Europeu. Lembrando que até então, isso não tinha nada a ver com as festividades natalinas. A tradição da doação de presentes era em 6 de dezembro, uma homenagem a São Nicolau. Durante a Idade Média, as festividades associadas a ele tornou-se uma tradição cada vez mais comum na Europa. Até que chega o século XVI, e junto, vêm as reformas protestantes. Após o protestantismo, muitos dos países anteriormente católicos passam a aderir a alguma forma do cristianismo protestante. E esses, por motivos teológicos, agora desencorajam as festividades dedicadas aos santos. Mas acidentalmente, o protestantismo acabou contribuindo para o surgimento do Papai Noel como conhecemos. É que como o dia de São Nicolau, 6 de dezembro, era próximo ao Natal, muitos aboliram o dia do santo, mas mantiveram a tradição da oferta de presentes. Apenas mudaram do dia 6 para 25 e associaram ao Natal. E assim as tradições associadas a São Nicolau acabaram sendo extintas em muitas regiões que adotou algum tipo de cristianismo protestante. No entanto, em alguns países como a Holanda, mesmo com o forte impacto do protestantismo, conseguiu não só manter viva, mas como continuar forte com a tradição associada a São Nicolau. O Sinterklaas, como eles o chamam, uma abreviação de Santi Nicolas. Até hoje em alguns lugares como nos Países Baixos, São Nicolau é celebrado ainda no dia 6 de dezembro, representado não como o Papai Noel comum, mas sim como um personagem usando os trajes de bispo. No folclore holandês, o Sinterklaas cavalga sobre os telhados montado em seu cavalo branco, e tem ajudantes que escutam nas chaminés, para descobrir quais crianças se comportam e quais são travessas. Tradições cristãs. Protestantismo. Heranças folclóricas. Fatos e lendas. Será na América do Norte, na formação dos Estados Unidos, onde tudo irá se misturar, dando origem a um Sinterklaas americanizado. O Papai Noel, ou Santa Claus como eles chamam em inglês. Simbolizado não mais no dia 6, mas sim em 25 de dezembro, e agora, como um personagem associado ao Natal. É que durante o século XVII, houve uma forte migração de holandeses para a América do Norte. Ali eles se estabelecem na costa nordeste, mais precisamente na ilha de Manhattan, local onde formam um assentamento, chamado Nova Amsterdã. Na época os Estados Unidos como conhecemos ainda não existia.
Era apenas colônias inglesas, assim como o Brasil foi de Portugal. E é na colonização dessas terras estrangeiras, em meio a tantos outros imigrantes, cada um com sua cultura, costumes e tradições, onde os holandeses mais do que nunca fazem questão de preservar sua identidade cultural, mantendo vivas suas heranças folclóricas, seus costumes e tradições. E as tradições associadas a São Nicolau é uma das que se manterá viva nesse processo. Mas acontece que Nova Amsterdã, a terra que os holandeses haviam colonizado, se transformará em Nova York, uma das maiores cidades do mundo, um centro financeiro e cultural. E é nesse cenário histórico e geográfico onde surge a figura moderna do Papai Noel como conhecemos. Seu universo será elaborado em poemas, livros e ilustrações. Em 1823, um escritor de Nova York chamado Clement Clark Moore, com seu poema Uma Visita de São Nicolau, é quem vai popularizar o Papai Noel no trenó, as renas voadoras e a entrada pela chaminé. Alguns dizem que o trenó voador também foi inspirado no folclore escandinavo. Até então, embora o Papai Noel já estivesse se popularizando, o mesmo ainda não tinha uma representação visual consistente. No início, era descrito como um homem alto e magro, ou até mesmo com a aparência de um duende. Será um outro cidadão de Nova York, um cartunista chamado Thomas Nast, quem irá consolidar a atual aparência do Papai Noel. O velhinho gordo de bochechas coradas, com a tradicional roupa vermelha e residente do Polo Norte. Por cerca de 30 anos, ele fez ilustrações referentes ao Papai Noel. Na verdade, nas primeiras ilustrações, o Papai Noel era representado como uma pequena figura parecida com um duende. Nos desenhos posteriores, foi adicionado uma casa no Polo Norte, uma oficina para construir brinquedos e um livro com os nomes das crianças que ele visitaria. Thomas Nast continuou por cerca de 30 anos, foi mudando uma coisinha aqui e outra ali, até chegar em sua famosa ilustração de 1881, publicada numa famosa revista de Nova York, onde meio que viralizou, consolidando a atual aparência do Papai Noel como conhecemos. Posteriormente, vários outros autores, quase todos ligados à sociedade histórica de Nova York e com grande influência cultural holandesa, vão ir completando a figura do Papai Noel como conhecemos. A popularidade do Papai Noel irá crescer. Logo, ele se tornará uma tradição natalina cada vez mais comum em países como nos Estados Unidos e no Canadá. Em meados do século XIX, essa tradição também chegará no Reino Unido. E a influência britânica juntamente com a dos Estados Unidos, progressivamente irão transformando o Papai Noel num personagem conhecido no mundo inteiro. Foi só a partir do final do século XIX que o Papai Noel passou a ser associado a propagandas e compras, tanto em imagens, quanto em lojas com a presença de pessoas vestidas de Papai Noel na época natalina. E foi assim num processo milenar que São Nicolau, um bispo cristão que viveu há cerca de 1700 anos atrás, deu origem ao personagem do Papai Noel como conhecemos. Muito obrigado por sua atenção. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo se Deus quiser.